do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos meditar no capítulo 29, versículos 1, versículo 10 até o versículo 15. O versículo 1 diz assim: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. O versículo 10 diz: Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, e vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador de água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando chegamos ao capítulo 29 de Deuteronômio, nós encontramos o Senhor fazendo uma renovação da aliança com os filhos de Israel. É interessante observarmos que o Senhor faz questão de dizer que esta aliança que Ele está fazendo agora com o povo é outra aliança além daquela que Ele havia feito em Horebe, ou seja, além daquela aliança que o Senhor havia feito com eles logo na saída do Egito, pois a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, o primeiro lugar que eles se dirigem é ao Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, eles recebem as tábuas da lei. No Monte Sinai, eles experimentam Moisés ficar 40 dias e 40 noites no monte, falando com Deus. No deserto, ali no Monte Sinai, eles experimentam a primeira idolatria, enquanto Moisés lá estava, e a manifestação do Senhor no meio deles. E então, depois eles começam a sua caminhada, e agora eles chegam, depois de 40 anos caminhando no deserto, eles chegam na terra de Moabe, e é nessa terra que o Senhor faz com eles uma nova aliança, conforme registra o versículo 1 deste capítulo 29. E então, nós vamos para o concerto. Antes de falarmos deste concerto, eu quero dizer-lhes que eu gosto muito daquela canção, que diz Deus de aliança, porque aquela canção traduz verdadeiramente o que Deus é, um Deus de aliança. Em toda a Bíblia, nós encontramos em diversos momentos Deus fazendo aliança com o seu povo, com o interesse de ter uma relação de comunhão conosco. E aqui, esta aliança me chama a atenção
Porque veja, o Senhor, ele diz para o povo de Israel que esta aliança que ele vai fazer com eles agora é com os anciãos, com os oficiais do exército, também com as mulheres, também com o estrangeiro, também com o rachador de lenha. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Esta aliança, ela é ainda com aqueles que estão ali presentes e com aqueles que não estão presentes. Meu Deus, que aliança é essa? Então, meus queridos, o Senhor estava falando com o povo de Israel que ele queria estabelecer com eles uma nova aliança e que esta aliança com eles alcançariam outros além daqueles que ali estavam. É interessante observarmos que o Senhor faz menção no versículo 13 de uma aliança que ele tinha com os pais dos filhos de Israel, ou seja, com Abraão, com Isaque, com Jacó. Ou seja, o Senhor, se nós formos olhar na história desses homens, nós vamos perceber que em um dado momento da sua existência, Deus faz essa aliança com eles, ou Deus transfere esta aliança de um para outro. Deus fala com Abraão que iria fazer dele uma grande nação, que iria abençoá-lo, e também o Senhor depois transfere, falando diretamente com Isaque, que ele iria trazer essa bênção de Abraão à vida dele, e depois o Senhor faz o mesmo com Jacó. Então, nós percebemos que agora Deus abrange a sua aliança, dizendo assim: olha, agora eu faço uma aliança convosco, que estão aqui. Porque as pessoas tinham na mente que a aliança que Deus tinha era com seus pais, que o compromisso que Deus tinha era com seus pais, que a obediência que Deus esperava era dos seus pais. Mas Deus diz para o povo: olha, eu tenho agora uma aliança com vocês. Aleluia! A minha aliança é com vocês. E não somente com vocês, mas também com as gerações futuras que virão. Por isso ele diz: olha, eu faço aliança com estes que estão aqui e com aqueles que não estão aqui. Aleluia! Logo, ele estava dizendo assim: olha, vocês podem se apropriar desta aliança, porque esta aliança é convosco. Aleluia! Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, neste momento de reflexão. Não existe nada que pode nos dar mais segurança, mais prazer, mais alegria do que termos uma aliança com Deus. Olha só um fato na história. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no tempo do rei Saul envergonhado, porque um gigante do exército filisteu afrontava o povo de Israel. De repente chega Davi para visitar os seus irmãos por ordem de seu pai, e ele ouve estas afrontas e ele então se enche de fé e ele vai pelejar contra aquele gigante. E sabe o que é que Davi usa como argumento para ganhar aquela batalha? Ele diz assim: olha, esse filisteu é um incircunciso. Este filisteu é um homem sem aliança e eu vou vencê-lo porque eu tenho aliança. Aleluia! Logo, a aliança que temos com o Senhor nos garante vitória. A aliança que temos com o Senhor nos garante alegria. A aliança que temos com o Senhor nos garante vida eterna. Você precisa ter aliança com Deus.
Se você não tem, procura tê-la. Existe uma maneira de termos aliança com Deus. Falaremos disso em um momento apropriado. Para nós concluirmos, eu quero deixar uma lição para casa hoje. Eu gosto muito de um versículo que está nesse capítulo, que é o 29. Leia este versículo e depois deixe no comentário se você conseguiu entender o que ele diz. Porque este versículo de Deuteronômio 29 traz muitas explicações para coisas que a gente busca em toda a Sagrada Escritura. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e, em nome de Jesus, eu lhe espero na nossa próxima reflexão bíblica. Até lá!